Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é necessário sempre refletir. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho de divulgação e agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. Porque a realidade é que é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, das sugestões, observando muito bem as situações que a rodeiam. Precisamos estar sempre atentos, porque sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com muita atenção, podemos falar de modo edificante na chamada estrada evolutiva. Porque quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, que é o que ouve. O outro espalha, que é o que falha, que é o que fala. Porém, só aquele que guarda, na boa experiência, é que consegue espalhar com êxito. Daí a necessidade de sempre refletir as situações que nos cercam. Porque as palavras ditas anteriormente são de imorredoura oportunidade. Porque forçoso é convir que se a pessoa deve ser pronto na observação ou nas observações e comedido nas palavras, deve ser, portanto, tardio em irar-se, em tornar-se enraivecido. Certo que o caminho humano ele oferece diariamente valiosos motivos para a ação enérgica. Isso é certo. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto por muitas vezes surge a ocasião do exame mais sensato e a razão da raiva desaparecerá. Tenhamos em mente que todos nascemos para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, podemos estar certo de que atingiremos serenamente os fins a que nos destinamos. Mas falando, somente falando, é possível que abandonemos o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizaremos coisa alguma. Por isso que a reflexão ela é de alto valor em nossa presente reencarnação, em nossa presente sociedade, onde observamos claramente o quanto as pessoas têm gradações diferentes de evolução moral e intelectual. Vivemos num mundo de diferentes, muito embora todos filhos de Deus, mas vivemos num mundo onde nós somos individualidades. Temos que nos melhorar por nós mesmos, nos tornarmos espíritos melhores, através de um esforço muito grande para que isso aconteça. Porque o mundo hoje nos oferece muito mais tentações do que outrora, em virtude do enorme desenvolvimento tecnológico
pelo qual o planeta atualmente vive e vivencia, e vai tornar-se ainda mais evoluído, tecnologicamente falando. Nós estamos evoluindo moralmente também. Mas, em relação ao desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral encontra-se bem atrás, mas vem caminhando. Porque o conhecimento necessário na vida de todos nós, ele não nos torna espíritos melhores, somente o conhecimento. Mas certamente o conhecimento nos ajudará a nos tornarmos espíritos melhores, porque nos fará refletir, que é o tema do vídeo. Necessidade de sempre refletir. Parar para pensar. Contar até 10, até 100, até 1000. Deitar-se antes de dar uma resposta. De usar de palavras. Para que a gente analise e quando abrir a boca para dizer alguma coisa, que seja algo realmente produtivo, interessante, importante, que vai ajudar não somente nós, mas principalmente vai ajudar os outros. Jesus mesmo, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo os ensinamentos que ele nos trouxe há tantos anos, 20 séculos atrás, em que ele dizia que, de forma alegórica, claro, que a boca fala daquilo que está repleto, o coração. Não é no sentido real, mas é no sentido de que nós, sem refletir, falamos de forma irrefletida, portanto, e muitas vezes nos arrependeremos daquilo que tenhamos falado, em virtude de não termos parados para pensar, analisar aquilo sobre o qual nós estamos tratando. E nós fomos criados para vivermos em sociedade. Vivendo em sociedade, nós convivemos uns com os outros. E nós somos diferentes uns dos outros, porque nós somos individualidades. Cada um de nós se encontra, como dizíamos no início, em um momento de evolução moral e intelectual. E é necessário que eu saiba aprender a conviver com essas diferenciações, respeitando limites, porque cada qual responderá pelas ações que praticar. É uma lei de Deus. Eu sou responsável por aquilo que eu fizer. O amigo ou amiga que estiver me ouvindo, me vendo, será responsável por aquilo que fizer, ou falar, ou escrever. E pensar também. Portanto, é necessário sempre refletir sobre a vida, sobre a nossa situação, sobre a sociedade, para que a gente entenda por que as coisas estão acontecendo, porque elas vão acontecendo, e por que podemos ou não concordar com elas, mas temos que aprender a conviver com elas. Conviver não significa que você aceite aquilo que o outro diz para você, mas significa que você respeita o direito do outro dizer aquilo que ele está pensando. Eu, como espírita, sei que sou um espírito imortal, vivendo mais uma reencarnação. Eu sei isso. Muitos daqueles que estão ouvindo esse vídeo podem não concordar, o que não tem nenhum problema, porque nós temos esse direito da discórdia. O que não podemos é brigar em torno disso. É refletir, é esperar o tempo passar, para que a gente encontre as respostas no momento adequado. Por isso são tantas as religiões que existem, dando oportunidade a cada um de nós de
em militando nessa ou naquela religião, refletirmos sobre se ela traz para nós as respostas às nossas indagações. Finalizamos dizendo novamente que é necessário sempre refletir em todas as situações da nossa vida. Agradeço mais uma vez a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Peço que deem as suas opiniões a respeito daquilo que falamos aqui. Se inscreva em meu canal se for possível. E que fiquem bem e fiquem em paz.